Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio? Nesse vídeo aqui, te contar mais uma parte importante, significativa da entrevista coletiva de Antônio Brum. Sim, o Brum falou depois do jogo contra o São José. E lá tem uma questão bem importante, que são indiretas. Primeiro para a imprensa em geral e para o que aconteceu em Caxias com os repórteres, e depois especificamente para um comentarista, que ele não citou o nome, mas todo mundo matou no voo, porque claramente ficou nítido que era para ele. Mas aqui eu quero te dar mais informações sobre o mercado de transferências e tudo que o Brum falou, especificamente sobre o reforço os reforços, na verdade, que ainda podem vir. É isso que a gente vai falar. Bom, gente, a primeira questão é sobre Gabigol. O Brum foi categórico ao negar com veemência a contratação do Gabigol, dizendo que não foi ele que o Renato ligou, que não é este nome, que a direção não procurou informações, não está na lista de análise e que Gabigol não virá para a Arena. Quando um repórter, Zé Alberto Andrade, da Rádio Gaúcha, até insiste um pouco no nome e querendo saber alguma coisa, ele disse, gente, eu não viria aqui para mentir para vocês, não é o Gabigol, risca da lista, não é ele. Então o Gabigol, a gente já tinha falado num vídeo anterior, olha, o máximo que pode ter acontecido é uma ligação do Renato e tal, e a gente tem algumas pessoas dizendo que o Renato ligou, ele tá negando até a ligação, e aí? Se não tem chance, é mais fácil negar para não criar, né, nenhuma expectativa, mas enfim, não é o Gabigol, estamos riscando agora oficialmente do dirigente. Sobre prazo, é interessante o seguinte, o Brum até tentou contornar a situação porque o Renato deu um prazo. Disse, olha, conversei com os caras na sexta, na segunda a gente vai ter respostas, são 3 jogadores, no mínimo 2 vão ser anunciados entre terça e quarta-feira. O Renato deu um prazo que claramente não foi cumprido. E ele brincou, deu um sorriso, meio amarelo e tal, e disse assim, olha, eu gosto do otimismo do Renato, porque nós de fato tivemos conversas boas na sexta-feira. Mas depois da conversa boa, tu tem que ter contratação, tu tem que avançar na contratação. Ele disse, olha, tu faz a proposta, tem a contraproposta, o negócio vai, ele volta, tem toda a questão de salário e tudo mais, e o prazo, ele era muito otimista, né, fazer segunda, terça, no máximo quarta-feira, não vai ser cumprido como não foi. E ele disse que talvez da entrevista do Renato lá em Caxias, o único ponto que ele discorda é esse, que não dá para fazer, mas ele diz o seguinte, olha, a expectativa, não quer dar prazo, ele disse assim, eu não quero dar exatamente uma data. A janela vai até o começo de março, mas assim, a janela europeia é até o dia 30 desse mês. Dia 1º de fevereiro já muda. E a partir de então, as janelas dos principais mercados na Europa, não sei assim, tipo um leste europeu, ou até o mundo árabe, quem sabe outro lugar assim, até pode ficar aberta por mais tempo. Mas a Europa, que é o principal, vai fechar. E aí esses jogadores que estão na Europa, ou até que estão no Brasil, que sonham em ir para a Europa, mas que principalmente estão no mercado europeu e estão sonhando em trocar de clube lá, achar uma barca, não vão ter mais essa possibilidade. E aí os caras vão ter que considerar o quê? América do Sul. Vão ter que considerar o quê? O futebol brasileiro. E o Grêmio trabalha ainda nesta possibilidade de conseguir alguma situação, de conseguir algum mercado, algum jogador que está nesse mercado. Então a data, e ele teve todo o cuidado do mundo, que é preciso informar isso, ele não quis cravar, olha gente, é dia 30 de janeiro, dia 1º de fevereiro vai ter um cara aqui, já vai estar assinado com a camisa do Grêmio. Até em certo momento ele disse, olha, pode ser até antes. Mas o fato, para não criar expectativa, existe sim alguma situação sendo trabalhada para este período. E essa é a nova data. Uma questão importante que ele também se defendeu é o seguinte. Primeiro, acha surreal a diretoria gremista ser criticada por usar o Renato Portaluppi. Acha que o Grêmio tinha que ser criticado por não usar o Renato. Como é que tu não vai usar o treinador para falar com os jogadores? É normal isso, e até lembrou que na Europa, é verdade, é muito verdade isso, o treinador participa até mais ativamente, que o jogador, por vezes, se o treinador não se envolver, ele diz, posso falar com o mister? Posso falar com ele? Eu quero saber onde é que ele vai me utilizar, quais são os planos, para ele se sentir seguro e confortável. Se tu tem um Renato, que tem muita entrada nos jogadores do mercado brasileiro, tu tem mais o que usar. O Renato tem que pegar, e até brincou que o Renato não sabe usar muita tecnologia, ser uma chamada por Zoom, o WhatsApp eu acho que é mais fácil, né? Mas enfim, uma chamada de vídeo, o Renato se atrapalha. E que eles que fazem, passam pro Renato conversar com o jogador e o jogador sentir com quem que ele vai trabalhar. Isso é a mais pura verdade. Na Europa se usa muito mais. E gaveta do JB aqui, acho que ninguém critica um dirigente do Grêmio por o Renato participar, mas pro Renato fazer tudo, como por vezes acontece, e o Renato diz que ele passou mastigadinho e tudo mais. Mas ele garantiu, e esse é um ponto importante, que, primeiro, o Grêmio não faz pelo Renato,
chega o nome, às vezes é oferecido por empresário e é bacana ter um dirigente que é sincero nesse ponto, dizendo que não, ó, às vezes o empresário, alguns empresários oferecem e isso é do jogo, mas às vezes nós temos os nossos caras do CTD, no caso do Grêmio, né, lá no Intercapa, que trazem um nome e aí a gente avalia. Os scouts avaliam, fazem um relatório, passa para a direção avalia, passa para o Renato. Se todo mundo tem o ok, o nome vai para frente e aí o negócio acontece. Então, tá tudo normal. O que não dá é para o Renato dizer, não, eu que assumi, agora é comigo, eu tô contratando, parece que é o Renato que é o diretor executivo. Quando ele já disse em outros momentos que passava tudo mastigadinho para a direção, ou que é ele que tá ligando, como se, ó, eles não é minha, ele já disse recentemente, não é minha função contratar, mas quase que diz assim, olha, eu tô fazendo a função deles a partir de agora. O último ponto importante é a confirmação do Brum, que a primeira coletiva dele, na reapresentação do grupo de jogadores, mudou para a situação da entrevista do Marquezine e agora ele foi categórico na terceira vez que falou, tem uma terceira versão, mas muito mais transparente, dizendo, olha gente, de fato naquele momento a gente ia contratar só mais um, mas vimos que não dá e o Grêmio achou alternativas de mercado, marketing, financeiro, ainda estão vendo como é que vão ter mais dinheiro, mas vai ter mais dinheiro para contratar, vai ter mais dinheiro para os reforços. Nós fizemos uma reorganização financeira e estamos trazendo mais aporte financeiro para contratar. Ou seja, o Grêmio viu que com o que tinha de dinheiro no mercado, não ia trazer ninguém, no máximo mais um atacante e precisa de mais gente. Então ele confirmou, é isso, fizemos um reajuste financeiro, vamos gastar mais, o rombo provavelmente vai ser maior, a dívida vai aumentar, mas o Grêmio precisa reforçar seu elenco, é isso que garantiu o Brum, beleza? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.